dia, paz e graça, amém? A nossa reflexão hoje é continuando uma pregação que eu fiz ontem, que falava sobre o nascimento do menino Jesus, amém? Que diz que também em Isaías, há muitos anos antes de Cristo, Isaías profetizou, a gente nem sabe quantos anos, quantos mil anos, né? Talvez uns 4.000 anos antes de Cristo, Isaías profetizou, que diz assim, ó: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que Emanuel quer dizer Deus conosco, amém? E aqui em Lucas 2, no capítulo 14, 15, diz, né? E disse Maria ao anjo, se fará isso vindo que não conheço o varão? Amém? Mas aí em Lucas, capítulo 2, versículo 15 e 14, 15, que diz assim, ó: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Os anjos desceram do céu assim que Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém Efrata. E então aqueles anjos cantou, sim, um coral, umas miríades cantaram, saudando o Salvador da humanidade. E um anjo chegou até uns pastores que apacentavam ali perto daquela estalagem onde Maria estava, ali no curral daquela estalagem, porque não havia lugar na estalagem devido ao censo, que todos tinham que sair de suas cidades e ir para as outras cidades para poder fazer o censo, outros saíam de outra cidade, que conviviam em outra cidade, ia para aquela cidade onde nasceu para poder fazer o censo. Então Maria estava ali com José. Maria era de Nazaré, mas José era de Belém Efrata. E eles então teve que ir para Belém Efrata para poder fazer o censo. E levou Maria, não acharam lugar na estalagem, estava tudo completo. Então um anjo, né, chegou até os pastores de ovelha e falou para aqueles pastores: olha, já nasceu o Emanuel, já nasceu o Messias, já nasceu o Cristo. Vão até lá, ele está em tal lugar. E aqueles pastores correram e adoraram o menino Jesus. E um daqueles pastores, com certeza, abrigou Jesus em sua casa. Não foi em vão que um anjo desceu do céu e foi lá e avisou aos pastores de ovelha, que também já esperavam por Messias, que já acreditavam na profecia de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14, uma profecia que talvez até 5.000 anos antes, né, de Cristo, talvez 4.000 anos, não sei direito, mas diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, será o seu nome Emanuel, que Emanuel traduzido é Deus conosco. Então aqueles anjos cantaram, saudando a Jesus, e um anjo anunciou aos pastores, e aqueles pastores correram até a estalagem, viram que lá no curral, Jesus estava envolto num pano sobre a manjedoura, ele nasceu sobre um feno. Não foi em vão o anjo anunciar aos pastores, porque sabia que um daqueles pastores ia dar abrigo a Maria e José com o menino Jesus dentro de sua casa. Tanto é que quando os 3 reis magos o foram procurar, os 3 reis magos já acharam-no, né? Já os encontraram numa casa, não encontraram lá na manjedoura. Os pastores encontraram na manjedoura, mas os 3 reis magos não, encontraram ele já numa casa. E com certeza essa casa era a casa de um daqueles pastores que os anjos chegou e anunciou, né? Então é um mistério a palavra de Deus, é um mistério a Bíblia, é um mistério Cristo. Cristo nasceu em Belém Efrata, ele fugiu para o Egito, ele se criou em Nazaré e ele morreu em Jerusalém. Ele morreu em Jerusalém para quê? Para nos dar vida e vida com abundância. Ele morreu para levar sobre si nossas dores e enfermidades. Oh Deus, como que é maravilhoso quando nós se bota em retidão e sinceridade diante de Deus. E acreditamos no Deus verdadeiro, no Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe outro. Não olhamos para a direita nem para a esquerda. Vamos olhar somente para o autor consumador da nossa fé, o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Emanuel, Cristo Messias.
Ele veio, ele padeceu sim, para levar sobre si nossas dores e enfermidades, para ser a nossa redenção e a nossa salvação. Um dia ele virá, arrebatará a sua igreja. E com certeza, quem sabe, né? Nós estaremos preparados para dizer, ora vem, Senhor Jesus. Você está preparada para dizer, ora vem, Senhor Jesus? Se Cristo vier arrebatar a igreja agora? Orar e vigiar sem cessar, é assim que diz a Bíblia. Orar e vigiar sem cessar. É tão emocionante falar da palavra de Deus. É tão emocionante aperfeiçoar, aprofundar mais no profundo e procurar saber muito mais da Bíblia. Amém? Se a gente for ficar falando, a gente fica o dia inteiro falando de Cristo, porque é emocionante falar de Cristo, não é mesmo? Que essas palavras possam refletir melhor no coração de vocês. Nós acreditamos sim no Deus Emanuel, nós acreditamos sim no menino Jesus. A nossa esperança é a vinda de Cristo, amém? Fiquem na paz. Tchau.